Deus enviou em sonhos uma revelação para ela não ir em certo lugar. E mesmo assim, ela foi e olha só o que aconteceu. O dia que Deus enviou em sonhos para uma pessoa que não me conhece, uma revelação para eu não fazer uma viagem, e ainda assim eu fui fazer essa viagem, Deus precisou enviar uma pessoa para me ajudar, e eu quero contar para vocês toda essa história. Tô aqui tirando minha sobrancelha, gente, o excesso de sobrancelha, não trabalho com isso, tá? Só tô tirando mesmo porque tá em excesso e a minha cresce muito rápido, enquanto isso eu vou contando pra vocês essa história. Em 2022 ou 21, algo assim, eu já produzia conteúdo pra internet lá na rede vizinha. E um belo dia, eu ia viajar no final de semana, ninguém sabia disso, mas um belo dia, uma seguidora me mandou mensagem dizendo que tinha tido um sonho comigo, eu nunca vou esquecer esse dia, e me contou. E é importante lembrar, eu tive minha recém-conversão, meu início de conversão, né, há menos de 2 anos, mas eu sempre fui muito conectada com Deus. Então, mesmo antes de estar na igreja que eu estou hoje em dia, eu já acreditava muito em Deus. Teve um momento que eu fiquei um pouco afastada da minha fé, mas nunca deixei de acreditar. E aí, vamos continuar a história. Eu ia fazer uma viagem no final de semana e chegou uma seguidora e me mandou mensagem falando que tinha tido um sonho comigo, que sonhou que eu tava indo pra casa dela no meio do mato, que não era a casa dela, mas que no sonho essa casa era dela. No meio do nada, era muito mato, não tinha nada em volta. E aí eu cheguei na casa dela correndo, gritando e chorando, pedindo ajuda. E aí ela falava que eu chegava num carro prata dirigindo. Na época eu não tinha habilitação ainda, mas eu tava aprendendo a dirigir, sabe? O Pedro tinha um palhozinho prata. Isso que me assustou na hora, ninguém sabia a cor do carro que ele tinha. E aí eu pegava o carro, tipo, estrada de terra e tudo mais, eu pegava. E aí no sonho ela fala que eu cheguei chorando dirigindo esse carro, pedindo ajuda e que só tinha eu. Ela falava que eu pedia ajuda, mas que eu tava sozinha. E aí tá, nessa mesma semana eu comecei a sentir uma sensação estranha, com medo de fazer essa viagem, a gente tava indo pra Ibitipoca. E eu não sei por que eu tava sentindo isso, mas gente, já tava tudo certo, o hotel já tava pago, enfim. E eu não queria desistir. Fiquei muito na dúvida mesmo, mas aquela sensação não saía da minha cabeça. E aí chegou um dado momento, que eu não sei por qual motivo, eu comecei a imaginar que eu iria perder o Pedro. O Pedro é meu esposo hoje em dia, na época noivo, a gente já morava juntos. E aí, um dia antes dessa viagem, eu só sabia chorar. Eu olhava pro Pedro, eu tinha muita vontade de chorar. Eu só queria chorar, só chorar, chorar, chorar. Comecei a pedir a Deus, eu repreendi. Na época eu já tinha esse costume de repreender. Orei muito, muito, muito pra Deus dar o livramento pra gente, pra fazer o que fosse melhor pra nós e tudo mais. Mas ainda não tinha 100% de certeza de que não era pra fazer essa viagem. E aí nós fomos, mesmo com aquela sensação. E, gente, eu passei a viagem inteirinha tensa, muito tensa. A gente foi pra um chalézinho super legal, mas o chalé era no meio do nada, sabe? E eu não conseguia dormir, eu tive que dormir de luz acesa, eu tava com muito medo. A gente foi no parque, né, que tem as cachoeiras. Eu não quis entrar na água, eu não deixava o Pedro fazer nada, porque eu tava com muito medo, eu não sabia explicar. Tava com medo de alguma coisa. E aí, nada da sensação passar. Viagem finalizou, um domingo à noite, nós saímos de lá, era umas 17 horas, né, ainda tava de dia. Porque a gente não queria pegar a estrada de terra, porque pra chegar em Ibitipoca, a gente passou por Ibertioga e tinha uma estrada de terra que era bem ruimzinha, a gente não queria passar lá à noite. E assim fomos. Saímos de Ibitipoca, como eu já sabia dirigir, né? Eu não tinha habilitação, mas eu sabia dirigir. O Pedro falou assim, pega o carro aqui na estrada de terra pra você treinar, porque a gente não passava ninguém naquela estrada. Tipo, nem uma alma viva, sério. E aí tá, eu peguei o controle, a gente tava ouvindo o controle do carro, né? A gente tava ouvindo louvor na época. Eu ainda não era da igreja, mas eu sempre amei ouvir louvor. E aí, teve uma hora que fez um barulhão, tipo, na estrada de terra. Fomos olhar, eu dirigindo. Peguem essa parte. Vocês lembram do sonho que era eu que tava dirigindo? E aí fez um barulhão, eu parei o carro, o Pedro foi olhar, o pneu tinha furado. E aí, gente, a gente nem desesperou. O Pedro falou, não, só trocar, vamos trocar e a gente segue. Quando ele abriu o porta-malas e foi tirar o step dele que ele tinha mandado pra revisão, ele mandou 2 dias antes da gente viajar. O pneu estava simplesmente vazio, o step vazio. Ou seja, estávamos com o pneu do carro furado e o step vazio, 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 vazio. Nesse momento, gente, eu entrei em desespero. Falei, o que a gente vai fazer? Fui olhar, não tinha sinal de nada, não tinha conexão, gente. E aí o Pedro falou, eu vou ter que tentar andar com o carro com o pneu furado, mesmo assim. E, gente, o carro andou, sei lá, nem 1 minuto direito e já não dava pra seguir mais. Porque o pneu só ia esvaziando, esvaziando, esvaziando. E, gente, era uma estrada de terra. Ainda faltava muito pra gente chegar na cidade mesmo. Tem uma cidadezinha lá. E a gente no meio do nada. Fui tentar conexão com a internet, nada. Não pegava sinal de nada. Teve um momento que eu consegui subir, assim, no morro e mandar uma mensagem pra minha mãe, mas só, tipo, eu não conseguia nem ver o que ela mandou de volta, porque não pegava internet, não pegava... gente, não tinha conexão. E aí, eu vi o moço descendo de cavalo, tipo assim, a gente tava aqui e o moço tava vindo naquela direção, ó, assim, ó. Descendo de cavalo no meio do nada. Eu olhei pro Pedro e falei assim, aquele moço vai ajudar a gente. Eu não esqueço, gente, dessa história. Aí o Pedro falou assim, como que ele vai ajudar? Ele tá de cavalo. A gente tá precisando de pneu, tananã, tananã.
Falei, não, ele vai ajudar a gente. Gente, ele tava numa distância muito longa, muito longe, tipo assim, e andando devagarzinho, sabe, de cavalo. Passou o quê? Minutos, 2 minutos, sei lá, não sei explicar, foi muito rápido. Ele apareceu na nossa frente. E assim, eu tava vendo ele nessa direção, ele apareceu na nossa frente vindo de cá. Já não tava entendendo. O moço parou, e aí o Pedro explicou. Eu tô tirando o cabelo toda hora assim pra ver como tá ficando. O moço parou, e aí ele falou: o que aconteceu aí? O moço no cavalo. Aí o Pedro explicou que o pneu tinha furado, que não sei o quê. E eu, na esperança dele ajudar a gente. E naquele momento, eu não sei porquê, gente. Eu só lembrei do meu avô. Meu avô tinha falecido há pouco tempo. Acho que era isso mesmo, não sei se eu tô doida. Acho que enfim. O Pedro conversando com ele e tudo mais. Ele falou: não, tá vindo um amigo meu aí. E tipo assim, ele veio de uma direção que não tinha como ele saber que o amigo dele tava vindo. Mas ok, ele falou: tá vindo um amigo meu aí, ele vai passar e ele vai ajudar vocês. Que ele tá vindo. Mas, gente, ele veio de cá. E a direção que o amigo dele tava vindo era oposta. Eu não sei como ele sabia que o amigo dele tava vindo. Ele falou: não, esse amigo meu vai ajudar vocês. Pode pedir ajuda que ele vai ajudar vocês. E o cara foi embora de cavalo, desapareceu, gente, não completo nada. Não sei como ele sabia que o amigo dele tava vindo, porque não tinha conexão, ele tava vindo de outro ângulo. E ele falou: não, esse amigo vai ajudar vocês. Esse senhor de cavalo seguiu a viagem, foi embora, né, de cavalo. Quando ele sumiu da nossa visão, como eu disse, gente, ele disse pra nós: tá vindo um amigo meu aí atrás e ele vai ajudar vocês. Eu tinha certeza que o amigo ia ajudar. E aí, quando esse moço sumiu da nossa visão de cavalo, apareceu um carro vindo assim lá de cima. E tipo assim, gente, eu falei: só pode ser Deus, que eu só sabia pedir a Deus. Eu só pedia a Deus pra nos ajudar, de verdade. Eu tinha vontade de gritar e eu só conseguia pedir a Deus. E aí apareceu esse carro, eu já tive um pingo de esperança, porque naquela estrada não passa nada, nada, nada. E pra quem já foi pra Ibitipoca, por Ibertioga, sabe que a estrada entre Santa Rita e Conceição não passa ninguém, gente, porque a estrada é muito ruim, ninguém passa por lá. E aí, esse cara parou do nosso lado, perguntou o que tava acontecendo. Ele falou que não tinha como ajudar a gente, mas que ia parar pra ver o que ele podia fazer. E aí ele parou o carro. Num dado momento, ele decidiu que talvez o pneu dele, o step dele funcionasse no nosso carro. E aí eles foram tentar trocar e não é que deu certo. Ele falou: eu empresto meu step pra vocês até a cidade de Santa Rita. Chegando lá, eu e o Pedro iam procurar um borracheiro pra arrumar o nosso pneu. A gente devolvia esse pneu pra ele. E aí tá, ele foi com a gente, acompanhando a gente até Santa Rita. Ele ia bem devagarzinho na nossa frente, assim, pra não perder a gente de vista mesmo, sabe? E aí, chegando lá, a gente foi procurar os borracheiros da cidade, isso domingo à noite. Não achamos nenhum. Esse cara, a gente foi um anjo na nossa vida, vocês não têm noção. Ele rodou a cidade inteirinha atrás de borracheiro, inteirinha mesmo. E não tinha nem borracheiro. E aí eu comecei a pesquisar hotel pra dormir por lá, que eu falei: não vai dar, a gente vai ter que esperar até amanhã. Quando esse cara falou assim: não, faz o seguinte, pode ir embora. Ele não conhecia a gente. Não conhecia. Pode ir embora, amanhã eu tô indo em Barbacena. Amanhã tem um amigo meu indo em Barbacena. Aí eu peço ele pra trazer o step. Aí eu falei: moço, mas você nem conhece a gente, você quer algum dinheiro como garantia? Porque, né, segurança e tudo mais. Ele falou: não, vai em paz. Lembra direitinho. Vai em paz, pode ir que amanhã esse amigo meu pega. Gente, o cara que não conhecia a gente deixou a gente embora pra outra cidade com o step dele. Simplesmente. E aí, gente, assim que a gente saiu, né, que a gente saiu com o step dele, eu só sabia chorar de um alívio, gente. A sensação ruim que tava no meu peito a semana inteirinha foi embora. Eu não sei explicar, como se tivesse saído um peso das minhas costas. Que realmente aconteceu o que tinha que acontecer, ou Deus deu o livramento pra gente da forma que precisaria acontecer. Porque só nisso, gente, a gente ficou umas 4 horas parado. Umas 4 horas parado nesse tempo, sabe? Então, assim, foi muito tempo. Algum livramento Deus tinha pra nós nesse momento. Mas o plot twist da história é que no outro dia eu e o Pedro fomos comentar sobre essa história. E aí eu falei assim com o Pedro: você lembra o rosto do moço do cavalo? Porque, assim, ele ajudou tanto a gente, mas não consigo lembrar o rosto dele. Aí o Pedro falou assim: nossa, não consigo lembrar nenhuma característica. Aí eu falei: poxa, eu também não, o que tá acontecendo? Eu não conseguia lembrar o rosto dele, eu só conseguia lembrar dele no cavalo, mas o rosto dele eu não sei qual é até hoje. E nem o Pedro. E aí a gente tomou várias conclusões naquela época, eu não sei, vocês podem tomar as conclusões de vocês aí. Mas eu só sei que o senhor de cavalo que parou pra dizer que o amigo dele tava vindo pra nos ajudar, no completo nada, onde nem sinal de internet tinha, a gente não lembra o rosto dele. A gente não sabe quem ele é. A gente não sabe se ele foi enviado por Deus. A gente não sabe a gente não sabe nada do rosto dele. Eu não sei se ele era branco, pardo, preto, se ele tinha cabelo. Não lembro. Eu não lembro. Eu só lembro que ele estava em cima de um cavalo. Só isso que eu lembro. E não tem como lembrar dessa história e não pensar que foi Deus que cuidou de tudo. Eu cheguei a cogitar até que era Deus mesmo que veio pra falar com a gente, porque não tinha outra explicação. Essa história ficou muito marcada pra gente. Nós nunca vamos esquecer, e nunca vamos esquecer do que aquela pessoa fez por nós. Eu lembro do moço do step, do rosto dele. Talvez se eu ver ele na rua hoje, eu não vou saber quem ele é, não vou reconhecer. Mas quando eu paro pra pensar, eu consigo lembrar um pouquinho dele. Agora, esse senhor do cavalo, a gente não lembra absolutamente nada sobre o rosto dele, sobre a fisionomia dele. Nada, nada, nada. E foi essa uma das histórias que eu já vivi com Deus.
Porque Deus já me deu muitas revelações desde muito, muito tempo. E até hoje continua sendo dessa forma. Sempre que alguma coisa vai acontecer, Deus dá um jeito de me avisar. E hoje em dia eu sou muito mais atenta à voz dele, aos sinais. Se ele disser pra mim não vai, eu não vou. Então, qualquer sinal pra mim é sinal. E se vocês quiserem, eu posso contar mais histórias como essa. E eu acho que já terminei de limpar minha sobrancelha. Não fiz um design, mas deu uma limpadinha aqui pra gente conseguir seguir a semana. Que doideira, né, gente? Meu Deus do céu. Olha, mas tem que ter muito cuidado. É que geralmente as pessoas às vezes têm muita revelação, né? E aí ela fala pra pessoa e a pessoa vai, teima e vai, né, pra aquele lugar. E isso é muito arriscado, né? É pedir pra acontecer. Mas graças a Deus que tudo aconteceu bem, tudo ficou bem. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!